A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 29. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse devocional para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Os assuntos do vídeo de hoje serão: o maior cego é aquele que não quer ver, né? E também vamos estudar sobre após a graça vem a lei e após a fé vem a obediência. Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus e que é de seu bom espírito, em nome de Jesus. Verso 1. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Santo Jesus Cristo. Então aqui do verso 1 ao 4, Moisés está relembrando a nação de Israel os milagres, os prodígios, todos os sinais que Deus fez na terra do Egito, que ele libertou eles como um forte, está mostrando a graça santa de Deus para eles, né? Só que quando eu cheguei nesse verso 4 aqui para explicar para vocês, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou explicar isso, né? Aqui, ó, verso 4. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender. Então, quem lê esse verso aqui e não procura se informar, estudar, né? Ele vai achar que é culpa de Deus que o povo não acredita nele, né? Porque se Deus não deu um coração para eles entenderem, né? Então, como é que ele pode cobrar eles de serem pecadores, de não terem fé nele, né? Então, é um verso assim que quando a gente lê assim pela primeira vez, dá um susto na gente, né? Mas por isso que é importante a gente estudar, a gente procurar se informar, orar e pedir discernimento espiritual para nós, né? Porque esse capítulo vai falar sobre isso, né? Tem muitas pessoas que são cegas espiritualmente, que lê um texto, mas não consegue compreender ele porque a Bíblia é um livro espiritual. E para entender, a gente tem que buscar do Espírito Santo de Deus, né? Então aqui, ó, a gente vai entender bem agora esse assunto, ó. A capacidade de entender as coisas de Deus é um dom de Deus. No entanto, o homem não é inocente se lhe falta essa capacidade. As pessoas não o tinham porque não sentiram sua falta, nem pediram a Deus. E isso fica óbvio, porque no tempo de Moisés mesmo já fica bem claro isso, né? Moisés, Josué, Caleb, e antes da lei, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles acreditaram em Deus. Então, tanto Abraão como já no Gênesis já tinha a graça santa de Deus, ele acreditou pela fé, né? E após receber a graça de Deus, ele foi obediente, tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia, né? Então, Abraão era obediente. No livro de Hebreus, capítulo 11, tem a lista dos heróis da fé, né? Sempre houve justos e sempre houve pessoas ímpias que não acreditaram na palavra de Deus, não aceitaram a sua graça santa, porque não querem ser obedientes, eles não querem deixar os seus pecados, né? Na geração de Noé ficou bem claro isso. Deus falou para Noé que ia vir um dilúvio, ele acreditou na palavra de Deus, ele teve fé e tomou atitude, teve obras, ele fez a arca e foi salvo. Já o povo que não se arrependeu pereceu no dilúvio. E sempre foi assim, né? Sempre existe a pessoa que acredita e aquela que não acredita. Aquele que acredita é aquele que busca acreditar, é aquele que abre o seu coração para receber o entendimento espiritual. Mas aqueles que querem viver no pecado, esses não vão receber um coração de Deus, né? Não vão receber um coração para poder entender, para poder ouvir, porque eles não querem. Deus ele é maravilhoso, ele dá um presente para nós. Mas se a pessoa não quer esse presente, não quer a graça santa de Deus, ele não dá, porque Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Infelizmente, muitos não querem receber essa graça da salvação, da vida eterna. Elas preferem ficar praticando a sua iniquidade, praticando seus pecados. Não querem abrir mão desses pecados, né? Isso vai ficar bem claro aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 13 ao 15. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui não é conhecimento meu, né? Quem sou eu diante do Pai, né? Mas isso aqui, eu estou lendo a palavra de Deus para vocês. A sabedoria está na palavra de Deus, está em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. A pessoa que vive no pecado, que não procura ser obediente a Deus, nunca vai ver um milagre. Para ele, falar que a gente vê anjo, falar que a gente recebe milagre, para ele é loucura essas coisas.
Por quê? Porque ele não busca o espiritual. Como é que ele vai entender o espiritual, né? Se ele não busca, né? Se ele não vive. Então é muito difícil uma pessoa natural, uma pessoa ímpia, ela entender um crente, né? Não vai entender nunca. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. E quem é espiritual consegue discernir tanto o que é espiritual, como as coisas aqui dessa terra. Porque a gente consegue ter o discernimento de tudo. Porque o espiritual, ele abre nossos olhos para todo entendimento, né? O Evangelho, ele nos trouxe a chave para entender tudo. Entender o Antigo Testamento, entender a graça santa de Cristo, entender o comportamento humano, o que é o pecado, o que não é. Então, o Jesus Cristo veio nos trazer entendimento. Só que se as pessoas o rejeitar o entendimento espiritual, elas não vão entender, né? Vão achar que é loucura, né? Outro texto que vai fazer a gente entender sobre isso. Mateus capítulo 13, do verso 13 ao 16. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Santo Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus Cristo falava por parábolas. Porque não era para todos. Tem pessoas que estavam lá ouvindo a mensagem de Cristo, mas principalmente os fariseus, né? Eles não estavam ouvindo porque eles queriam aprender a palavra de Deus para poder entrar no céu. Eles estavam ouvindo para julgar ele, para fazer armadilhas contra ele, para poder pegar ele, para poder acusar ele, para poder condenar ele, né? Mas os apóstolos, eles estavam ouvindo a palavra de Deus, as parábolas, porque eles queriam entrar no reino de Deus, Santo Jesus Cristo. Então, toda vez que você escuta uma palavra de Deus que você não entende, procure de Deus, procure do Espírito Santo, porque toda palavra que Jesus Cristo nos ensinou é para a vida eterna, Santo Deus, é para te levar para o reino, Santo Deus, maravilhoso, que você vai ser feliz para sempre, que você não vai sentir fome, que Deus enxugará de você toda lágrima, Santo Deus. Então isso não tem preço, tá? Então procure entender a palavra de Deus. E só consegue se entender a palavra de Deus espiritualmente, buscando do Senhor. Amém? De nós mesmos, por interpretação de texto, simplesmente assim, é difícil. Tá? Dá para entender ter uma noção. Mas para entender com plenitude, é pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Verso 5. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, esse verso 6 aqui, Deus está falando que para eles saberem que Ele é Deus, o Deus vivo, né? Ele não alimentou eles de uma forma natural, Ele alimentou eles de uma forma sobrenatural, né? Ele fazia a água sair da rocha, Ele fazia o pão cair do céu, Ele mandava codornizes descerem para o acampamento para eles pegarem, né, as codornizes. Eles não precisavam nem caçar, as codornizes vinham até eles, né? Santo Deus. Então, várias vezes Deus supria a necessidade daquele povo. E eles viram tudo isso, eles viram a graça de Deus. Alguns acreditavam, outros não acreditavam, né? Então é disso que Deus está falando nesse capítulo, tá? Então, abra seus olhos para enxergar a graça de Deus na tua vida, tá? Quantos livramentos Ele te deu, quantos milagres Ele fez na sua vida, quantas palavras edificaram a sua vida e te confortaram, te dar esperança. Então, dê glória a Deus. E principalmente a graça santa, tudo que Cristo fez por vocês na cruz, né? Por mim e por você. Então vamos ser gratos a essa graça santa maravilhosa que Ele nos deu e vamos ser obedientes à sua palavra, né? Verso 7. Vindo vós, pois, a este lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro a peleja, e nós os ferimos, e tomamos a sua terra, e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à minha tribo dos Manassitas, né? Então, quantos gigantes se levantaram na tua vida, quantos desafios, e você está vivo até hoje, e Deus te deu vitória em todas, porque você teve esperança, você teve fé. Então, continua lutando. A prova vai vir sempre, tá bom? Mas quem tem fé vai sobreviver às provas e vai ter testemunho para contar, e o nome de Deus vai ser glorificado, amém?
porque esse mundo não está fácil para ninguém, e cada dia vai estar piorando. Aquele que tiver fé, o justo viverá pela fé, está escrito na palavra de Deus, né? Então, vamos justificar, nós somos justificados por Cristo. Tenham fé em Cristo e vocês serão justos e viverão pela fé. Amém? Verso 9. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje, aqui do verso 9, vai começar a falar quem que pode fazer parte da graça santa, né? Aqui é a graça da primeira aliança, né? Que Deus está falando sobre uma terra prometida, né? Mas isso também funciona para nós, a graça de Cristo, né? Para quem que Deus oferece a sua graça, né? Então aqui, verso 9. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpre-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Verso 10. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciões, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio de teu arraial, desde os rachador da tua lenha até o tirador da tua água. Então é para todos, né? Tanto os oficiais como os anciões, para as mulheres, para as crianças, para os estrangeiros, para nós, para os gentios, né? Então é para todos a graça do Deus vivo que Ele mandou para nós, é para todos a aliança que Ele fez, tá certo? Não era só para Israel, não era exclusiva deles. E através de Jesus Cristo, do ministério do apóstolo Paulo, todos os gentios receberam a palavra de Deus e o evangelho, né? Então é lindo isso. Então deem valor a essa graça santa que é nos oferecida desde a época lá de Moisés, né? Verso 12. Para que entres no concerto do Senhor, teu Deus, e no seu juramento que o Senhor, teu Deus, hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó. Então aqui, ó, Deus está falando que ele está fazendo concerto com o povo de Moisés naquele tempo, fez esse concerto com Abraão, com Isaque e Jacó, e também vai fazer o concerto com o povo que ainda nem existia ainda na terra, quer ver? Ó? E não somente convosco faço este concerto e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco, né? Então até as próximas gerações, que isso inclui a gente também, tá bom? Então a graça santa é para todos, tá bom? Verso 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações, pelos quais passastes, né? Verso 17. E vistes as suas abominações, e os seus ídolos, a madeira e a pedra, a prata e o ouro, que havia entre eles. Verso 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia ao Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. Santo Jesus Cristo. Olha que advertência aqui, né? Então, aqui, resumindo, o que Moisés está falando para eles, assim, se vocês não aceitaram o concerto do Senhor, lembra dos povos, de onde que Deus te tirou. O Egito não tinha concerto com Deus. Ele estava todo em pecado, cheio de idolatria, adorando outros deuses, praticando iniquidade, né? E Deus julgou eles e matou o faraó com o seu exército lá no mar, fechando o Mar Vermelho. Deus também julgou o rei de Og, o rei de Bazã, todas as nações que se levantaram contra Israel, que estavam no pecado. Deus julgou eles. Então Deus está falando para vocês que olha de onde que eu tirei vocês. Eu tirei vocês do mundo, né? Você viu o destino desses pecadores, o que aconteceu com eles. Então abra o entendimento de vocês. Vocês querem sofrer as mesmas coisas que esses povos? É isso que Deus está falando com o povo de Israel. E é isso que Deus fala comigo e com você hoje, né? Você sabe de onde que Deus te tirou, né? Você que veio do mundo, você que não nasceu em lar cristão, né? Você sabe o quanto que o mundo é sujo, é pecado, o quanto que existe de inveja, o quanto de coisas ruins tem nesse mundo, né? É só você ligar o noticiário da TV que você vê o tanto de imundícia que tem. Você vê essas Olimpíadas, que coisa mais horrível que aconteceu lá, né? Então é triste demais isso, né? As pessoas, o amor está esfriando e cada vez mais o povo se afasta de Deus. E quem vive nesses locais, vocês veem as consequências. O tanto que o crime aumenta, o tanto que tudo dá errado, é horrível, né? É horrível. Até chegar ao máximo dessas Olimpíadas, deles fazerem essas blasfêmias contra a fé cristã, né?
porque o amor já esfriou, né? Aconteceu todas essas barbaridades lá. Então a gente tem que tomar esse cuidado de saber valorizar de onde que a gente veio, né? E não querer voltar para lá, não querer voltar para o Egito. É disso que Deus está falando, tá bom? Então vamos tomar muito cuidado com isso. E você que nasceu num lar cristão, que não veio do mundo, que não sabe o quanto que o mundo é sujo, né? Liga a televisão e vê as notícias, o tanto de coisa errada, coisa ruim que acontece nesse mundo aí, e você vai perceber que quando você está na igreja, não dá valor para esse lugar que você tá bom? E quando você está fazendo uma oração na tua casa, quando você está lendo a Bíblia Sagrada e você vê as maravilhas e as promessas que tem na tua vida, você não vai querer saber de ir para esse mundo se sujar não, tá bom? Não queira conhecer esse mundo, porque é feio. Esse mundo aqui está destinado à destruição, vai acabar com fogo, né? E tem essa profecia aqui nesse capítulo, né? Que o mundo vai acabar com fogo. É impressionante esse capítulo, muita sabedoria. Verso 19. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebida. Santo Deus, esse verso aqui é forte demais, né? O que está falando esse verso aqui, né? São as pessoas que vivem pelos seus próprios prazeres, que ouviram a palavra de Deus, mas acham que pode servir a Deus de qualquer jeito. Aqui, como é que é a expressão que está usando aqui, ó? Que se abençoe no seu coração, dizendo. A pessoa se abençoa, não é Deus que abençoa ela. A pessoa fala: não, Deus me abençoa, Deus está comigo, eu posso fazer o que eu quiser que Deus está comigo. É engano seu, né? Deus não está te abençoando. É você que está se abençoando. E a sua bênção não vale nada, a minha bênção não vale nada. O que vale é a bênção de Deus, tá bom? Então, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebida. É aquela vontade de pecar com o pecado. É disso que está falando aqui. Então, as pessoas deixam de servir a Deus, de seguir a palavra de Deus, os seus mandamentos, o seu evangelho, para seguir os seus próprios desejos, né? As suas próprias concupiscências. E está escrito no Novo Testamento que quem segue as suas próprias concupiscências não vai entrar no céu mais de jeito nenhum, né? De forma alguma entrarão no reino do céu, está escrito lá, né? Aqueles que seguem o seu coração, pode beber sim, viver bêbado por aí, não dá satisfação para ninguém, não pode, bebedice não pode, tá bom? Tomar uma taça de vinho não tem problema, não é pecado, mas aquele que vive embriagado, que consome muita bebida alcoólica, é pecado sim, é um vício, tá bom? E todos os outros pecados que existem na Bíblia, se o seu coração está tranquilo em pecar, achando que você vai entrar no reino do céu, você não vai entrar. É disso que está falando aqui, tá bom? A sua aliança tem que ser com Deus e viver para Ele, porque Ele criou você, Ele mandou seu Filho aqui para nos dar a graça santa. Então a gente tem o dever de ser grato a Ele e obedecer os seus mandamentos, tá bom? Verso 20. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Santo é Jesus Cristo. Olha o tamanho do perigo que é você não andar debaixo dos mandamentos do Altíssimo, né? O seu nome vai ser riscado de debaixo do céu. Você vai sofrer a ira de Deus. Então não queiram sofrer a ira de Deus. Aceitem Jesus Cristo como teu Salvador. Toda maldição que está escrita na Bíblia é quebrada quando você crê em Jesus Cristo e aceita Ele como teu Salvador. Porque toda maldição foi para Ele. Ele morreu na cruz, né? Toda maldição morreu com Ele na cruz. Mas se você aceitar Jesus Cristo, essa maldição ela não pega em você. Mas se você não o aceitar, todas as maldições que estão escritas aqui nesse livro vão cair sobre sua vida, né? Isso vai cumprir o Apocalipse, né? As taças da ira de Deus. Deus vai derramar com força, com tudo, tá bom? E aquele que morreu sem acreditar em Jesus Cristo, vivendo suas paixões, essa pessoa também vai estar sofrendo a ira de Deus lá no inferno. Então não tem como escapar, tá bom disso? Apocalipse, capítulo 3, verso 4 e 6. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aqui de novo, ouça. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus,
tem ouvidos, mas não ouve, né, a palavra de Deus. Escuta a pregação, mas não entende. Aqui Deus está falando para você, se você crê em Jesus Cristo, e se você não contaminar suas vestes, se você não dedicar sua vida ao pecado e viver para Cristo, você vai receber vestes brancas e o seu nome não será riscado do livro da vida. Aqui em Deuteronômio está falando que se você pecar, se você sujar suas vestes, seu nome será riscado do livro, né? E aqui em Apocalipse Jesus promete, se você for fiel a Jesus Cristo e não manchar suas vestes com pecado, seu nome vai estar escrito no livro da vida e Deus não vai riscar seu nome do livro da vida. Então é muito lindo isso, né? Então o livro de Deuteronômio está deixando bem claro sobre isso. E o livro de Apocalipse confirma, tá bom? Então o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles conversam juntos, eles não são contraditórios um ao outro, tá bom? Então sempre leiam os dois juntos, tá bom? Para você ter o entendimento. Verso 21. E o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito neste livro da lei. Então dirá à geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido. Verso 23. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então esse verso 23 aqui é uma profecia que vai cumprir em Apocalipse também, né? Deus falou que o mundo vai acabar em fogo, em enxofre, né? Deus vai destruir o mundo, dessa vez agora é com fogo, né? Então isso aqui ainda não se cumpriu ainda, esse verso 23 aqui, né? Ele vai cumprir. Então aqui, olha que coisa, vou ler de novo. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinou muito bem claro isso no livro de Mateus, capítulo 24. Leiam lá leiam na casa de vocês, Mateus, capítulo 24. E vocês vão ver que Jesus vai falar que a sua volta será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Então, igual Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, e até hoje não cresce nada lá, né? Vocês pode pesquisar na internet. Sodoma e Gomorra até hoje é sal e enxofre lá. Até hoje pega fogo lá nas ruínas de Sodoma e Gomorra. E isso vai ser no mundo inteiro, tá bom? Deus vai destruir esse mundo, vai fazer novos céus e nova terra. Então vamos servir a Deus em espírito e em verdade, para que a gente não seja destruído, igual foi destruído Sodoma e Gomorra, tá bom? E da mesma forma que Deus guardou Ló lá de Sodoma e Gomorra com as suas filhas, Deus vai guardar os crentes fiéis. E Ele vai nos salvar e vai nos colocar numa nova terra, santo é Deus. Vai ser lindo demais para aqueles que são fiéis a Deus. Mas aqueles que não acreditam, aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem, vão queimar no fogo aqui, igual Sodoma e Gomorra, né? Verso 24. Isto é, todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Olha aqui a pergunta dos que sobreviverem à destruição do dia do juízo aqui, né? Da ira de Deus. Porque vai ter sobreviventes, tá? Porque vai ter um milênio. E no milênio diz que vai ter pessoas que vão sobreviver a esse tempo da grande tribulação, tá bom? Então, essas pessoas que sobreviverem à grande tribulação, eles vão fazer essa pergunta aqui, ó. Isto é, todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Isso vai ser tão chocante, todas as pessoas vão ver essa destruição que vai acontecer, que elas vão se perguntar, por que Deus fez isso? Né? É igual, eu estou fazendo um jejum, até que eu quero que vocês me ajudem em oração. Estou fazendo um jejum pela Venezuela, porque é muito triste o que está acontecendo lá, né? Então, a gente vê essas coisas e a gente pergunta, por que Deus permite isso? Por que Deus permite um povo ser oprimido daquele jeito? A resposta está aqui, ó, tá bom? Isso serve para mim, serve para quem tem essa mesma pergunta, tá bom? Por que tem tanto sofrimento na terra? Por que acontecem tantas coisas ruins? Verso 25. Então se dirá, porque deixaram o concerto do Senhor, o Deus de seus pais, santo Deus, que com eles tinha feito quando os tirou do Egito, e foram-se e serviram outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que os não conheceram, e nenhum dos quais eles lhes tinha dado, pelo que a ira do Senhor se acendeu
contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os tirou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e as lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Está vendo esse verso 29 aqui? Para sempre nós temos que cumprir a lei de Deus. E por isso que Deus está julgando as nações, por isso que Deus está mandando terremotos, por isso que Deus está mandando pestes, por isso que Deus está mandando governos tirânicos, Santo Deus, porque o povo se afastou dos seus caminhos, Santo Jesus Cristo, aleluia. Arrependam-se, Santo Deus, diz o Senhor, e todos vão ver a glória de Deus. Mas aqueles que persistirem, Santo Jesus Cristo, nos seus pecados, muitas aflições, muitas outras virão, todas que estão escritas neste livro, Santo Deus, cairão sobre a terra, Santo Deus, aleluia. Mas as casas que têm o sangue do Cordeiro, Santo Jesus Cristo, aleluia, Deus vivo, todos aqueles que sentem a presença de Deus Altíssimo, Santo Deus, todos aqueles que buscam a verdade, abrem seus corações para o entendimento, para receber um coração novo, Santo Deus, aleluia. Santo Deus, herdarão a vida eterna, Santo Jesus Cristo. Santo Deus vivo, aleluia. Eu queria que vocês sentissem a glória de Deus, aleluia, como eu estou sentindo aqui, tá bom? Vamos ler para encerrar Mateus capítulo 19, do verso 16 e 17. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quer entrar na vida, meu irmão? Guarda os mandamentos de Deus. Estuda a palavra, põe em prática, Santo Jesus Cristo. E depois, mais para frente, ele fala para esse jovem rico aqui: abre mão daquilo que você ama, a mais que o teu Deus, né? Esse jovem amava o dinheiro, então Jesus testou ele e pediu para ele vender tudo que tinha e dar aos pobres, né? E esse jovem aqui foi reprovado, Santo Deus. Esse jovem aqui, ele voltou triste para casa, porque ele não conseguia amar a Deus mais do que o seu dinheiro. E depois, Jesus Cristo falou: vende aos pobres e segue-me. Então, para você entrar na vida, você tem que guardar os mandamentos, você tem que colocar Deus em primeiro lugar e você tem que seguir Jesus Cristo. Você está fazendo essas coisas? Eu estou procurando fazer. Às vezes eu não consigo fazer tudo, mas o Espírito Santo de Deus, que está fazendo sentir essa presença gloriosa, ele me ajuda em tudo. É só necessário a gente buscar. Quem busca, encontra. Essa palavra para nós todos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.